Vamos lá, gente, começar. Qual é a ideia aqui? É o seguinte, eu peguei um tema, né, mais um tema, violência escolar, fatores e consequências, né? Então, qual é a ideia desses vídeos? A gente pode fazer em 30 minutos, é interessante. E com a participação, se tiver a participação dos membros do grupo, é mais interessante ainda, né? Por quê? Vejam, se pelo menos a gente estudar em um dia, somente, a cada dia da semana, 30 minutos da redação, analisando uma redação, por exemplo, ou alguma outra parte, introdução, desenvolvimento, a gente já vai ter estudado muito, né? Com o tempo, né? Até lá, até a prova. Ou seja, vocês podem já ficarem, assim, já bem versados, vamos dizer assim, né? Sobre a redação, né? Então, vamos lá começar. Isso vai ser um vídeo de 30 minutos. Eu não vou parar para analisar cada parte da redação assim por vídeo, né? Que nem tava fazendo. A gente vai fazer toda a análise rápida aqui, 30 minutos de cada coisa, cada parágrafo. Vamos começar. Então, o tema é violência escolar, fatores e consequências. Já dá para identificar o que o escritor, né, o redator, você tem que fazer, né? Você tem que discutir esse tema basicamente, né? E como ele é Enem, já tem aquele esquema, né? Você vai na introdução dar vai apresentar o tema e dar a tese. E você vai dar a sua opinião a ser defendida durante o desenvolvimento, né? Aqui, ó, ele usou a introdução, é claro, fez mais um parágrafo, segundo, fez mais um. E no final ele concluiu, né? Ou seja, ficaram com quantos parágrafos? Um, dois, três e quatro. Esse é o padrão, né? Padrão assim que eu digo que é o básico no geral, para não ficar tão longa, né? Vamos lá, eu vou ler a introdução e eu vou comentando parte por parte depois de a gente ler, né? Vamos lá. Vamos lá, eu vou ler a introdução. No seriado Todo Mundo Odeia o Chris, ambientado nos anos 80, o personagem principal Chris constantemente sofre agressões físicas e verbais na sua escola localizada no Brooklyn, em Nova York. Fora das telas, a realidade não é tão diferente, visto que a violência escolar está cada vez mais presente no Brasil, afetando principalmente crianças e adolescentes, o que configura séria problemática, devendo ser combatida. Com isso, nota-se que esse quadro ocorre tanto pelo silenciamento midiático quanto pela falha educacional. Vamos lá por parte, vamos lá começar a análise. No seriado Todo Mundo Deu Chris, ambientado nos anos 80, o personagem principal, Chris, constantemente sofre agressões físicas e verbais na sua escola, localizada no Brooklyn, em Nova York. Então, gente, ó, claramente, sem nenhum problema aqui, sem nenhuma dificuldade de entendimento, ele usou uma alusão. Como assim? Ele fez referência a um seriado, né? Podia ser um filme, que nem nas outras redações, né? Deixa eu colocar em vermelho essa alusão. Então, qual foi a alusão a que ele se referiu? Ele se referiu a um seriado conhecidíssimo, né? Que se passa nos 80. E o que ele traz do seriado? Um fato que ocorre muito, né? Para quem assistiu sabe, né? Que o Chris, o personagem principal, ele sofre agressões físicas e verbais na escola. Vejam, qual foi a estratégia? Isso foi usado para ele introduzir a redação, para ele apresentar, porque em seguida ele coloca o que acontece na realidade. Então ele sai da ficção, do que acontece na ficção lá, né, no seriado, e ele vai para a realidade agora. E como ele faz isso? Ele joga o conectivo fora das telas. É uma espécie de expressão para eu ir para outra parte da redação. Até agora eu tenho uma alusão, né? Que está em vermelho. Conectivo vou colocar de roxo. Certo. Então, quando ele diz fora das telas, ele vai sair do seriado. Ele vai falar da realidade agora. A realidade não é tão diferente. Ou seja, ele faz uma comparação entre o que acontece no seriado e a realidade. Que ele diz que é diferente, não é tão. É igual, né? Praticamente, vamos dizer assim, né? A realidade não é tão diferente. Aí, veja. Ele faz essa afirmação e em seguida ele usa visto que. É um conectivo também que ele usa para explicar o que ele acabou de dizer, certo? Se ele diz, visto que a realidade não é diferente,
no seriado, né? A realidade não é tão diferente do seriado, então a gente tem que dizer por quê, né? Então ele usa, visto que a violência escolar está cada vez mais presente no Brasil. Então ele explica, ó, ele coloca que fora da ficção, aqui, gente, esse conectivozinho aqui, essa expressão, podia ser fora da ficção, fora do, sei lá, de uma realidade cinematográfica, qualquer coisa pra ele falar fora das telas, né? Fora do seriado. Então, ele explica, com visto que ele explica o que ele disse aqui, a realidade não é diferente. Por quê? Pois, podia ser um pois aqui, a violência escolar está cada vez mais presente no Brasil. Então ele já apresenta o tema, o assunto da redação, violência escolar. Então, ele passa de uma alusão e já vai para o tema. Então, o tema aqui eu vou colocar de cor verde, certo? Que já é o tema. Qual é a palavrinha que toca exatamente no tema? Violência escolar aqui, ó. Então o tema tá aqui, né? Deixa eu grifar até aqui. Essa é violência escolar, né? Pronto. O que é que a gente tem agora? Ele diz, visto que. Ele diz, fora das telas, né? Ali já começa o tema. A realidade não é tão diferente, né? Visto que a violência escolar está cada vez mais presente no Brasil, afetando principalmente crianças e adolescentes, o que configura uma séria problemática, devendo ser combatida. Esse problemática, beleza, ok. Uma séria problemática que é a questão da violência escolar, né? Certo, então a gente tem alusão ao filme, ele sai da alusão com a expressão fora das telas e joga o tema, certo? E falta o que agora? Falta a tese. O que é a tese? É aquilo que ele vai colocar para ser defendido durante o corpo do texto, durante o desenvolvimento, certo? Vamos ver qual é a tese dele. Sim, aí qual foi a tese? Vejam, ele fez alusão. Para sair da alusão, ele usa a expressão fora das telas. E agora, para introduzir a tese dele, a opinião dele sobre a problemática, sobre esse problema, ele usa com isso. Que é uma forma de concluir. Portanto, seria, enfim, aí eu vou colocar de roxinho que é o conectivo. É a expressãozinha que está fazendo ligação entre as ideias. Ó. Isso aqui foi dito, que essa problemática tem que ser combatida, e a que conclusão ele chega? Qual é a ideia final? Com isso, consequentemente, então ele vai dizer: nota-se que esse quadro, que quadro? O que ele está traçando. O quadro aqui está no sentido metafórico, é situação. O contexto que ele traçou aí pra gente. Esse quadro ocorre tanto pelo silenciamento midiático quanto pela falha educacional. Então, ó, para ele, então ele já tem temos a tese. O que para ele que está causando, o que está fazendo a violência escolar acontecer? Ou pelo menos é, é, é isso. Está sendo acarretado, ocorre, né? Que ele usa aqui. É tanto pelo silenciamento midiático, que seria a mídia fica não se pronunciar a respeito, ou pelo menos não mudar, tentar fazer alguma coisa, né? E também existe uma falha educacional. Então tem duas coisas da tese dele. Por que a tese é dupla? Porque ó, em um parágrafo ele vai desenvolver essa ideia aqui. Ó. Ele vai dizer por que, explicar essa parte da tese. Ele vai provar pra gente, tentar provar para o leitor que existe uma falta de atuação da mídia, ou talvez a mídia atue de forma errada. Eu não sei o que ele vai colocar, certo? E também, no outro parágrafo, ele vai falar sobre a falha educacional, ou seja, a educação está falhando e essa falha está causando violência, certo? Então vamos fazer o seguinte. Então a gente vai chamar isso aqui de a tese e eu vou colocar de cor, vou botar azul escuro, certo? Azul escuro, que vai ser a nossa tese. E eu vou dividir essa tese em duas partes. Eu vou pegar essa parte aqui
Pelo silenciamento midiático eu vou colocar uma cor, vou colocar um, deixa eu ver, um laranja, primeira parte. E na segunda eu vou colocar outro laranja, que vai ser a segunda, não, posso até dar uma variada. Vamos botar o laranja que é a segunda, não, para diferenciar da parte um. Vamos botar um azul claro, já que a tese está em azul, né? Pronto, temos aí as duas partes da tese. Agora ele vai ter que provar ou começar por essa parte aqui do silenciamento midiático ou pela falha educacional. São duas coisas que ele colocou. Então, qual foi o esquema dessa redação até agora? Ele usou uma alusão a um filme não, a uma série. Depois ele passou pro tema, evasão, violência na escola. Em seguida ele jogou a tese. A tese ele dividiu em duas partes, uma tese dupla. Porque a partir daí ele já vai ter dois argumentos. O 1 e o 2. Basicamente é isso. Agora vamos passar pro segundo parágrafo. Vamos ver como é que ele vai desenvolver essas ideias. Deixa eu ver o tempo aqui do vídeo, quanto é que tá. Vamos lá continuar. Então aqui vamos para o segundo parágrafo, né? Vamos lá. Vamos ver se ele vai começar pelo silenciamento midiático da mídia. Mídia silenciada não fala, né, a respeito, sei lá. Ou pela falha educacional, né? Vamos lá. Vamos começar. Eu vou ler o parágrafo, os dois todos, e depois a gente volta para analisar, né? Nessa perspectiva, a mídia vem omitindo esse impasse, deixando-o oculto. Acerca disso, a filósofa brasileira Djalma Ribeiro explica que é necessário tirar uma situação de invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Entretanto, há um silenciamento instaurado nos desafios da agressão nas escolas brasileiras, já que a mídia trata com superficialismo os vários casos em que jovens são espancados e humilhados eventualmente, o que deixa essa ocorrência invisível aos olhos da sociedade. Dessa forma, urge tirar essa situação de invisibilidade para atuar sobre ela, como defende a pensadora. Vamos analisar o parágrafo agora. Vamos por parte. Qual é a estratégia do segundo parágrafo? O que tem que ser feito? Tem que ser, a estratégia, a forma de construir o parágrafo. Primeira coisa é você colocar o argumento em uma linha ou mais de uma linha e meia, fica não muito grande. O que você faz? Vamos ver qual é o argumento que ele colocou. Ele diz: nessa perspectiva, a mídia vem omitindo esse impasse, deixando oculto. Então, ó, já sei, já tenho aqui o primeiro argumento, o argumento 1. Como tem a ver com a tese, eu vou colocar de azul, né? Certo, que é o argumento 1. Qual é o argumento 1? Ele diz que a mídia vem se ocultando. Ocultar é esconder, né? E isso bate com essa parte aqui, o silenciamento da mídia. Então eu vou tentar puxar uma seta aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma seta para apontar para lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, travou. Eu acho que vai agora. Deixa eu ver. Deixa eu colocar uma seta. Deixa eu pegar... vou pegar uma setinha dessa daqui. Cadê ela? Para ter uma seta para cima. Aqui. Vou colocar essa setinha puxando para a parte 1 da tese, ó. Aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte que a gente já usou o esquema, né? Então temos aí, ó. Por quê? Porque esse argumento que ele colocou está fazendo referência a essa parte do silenciamento da mídia. E veja uma coisa interessante, ele usa um sinônimo para dizer a mesma coisa que ele disse antes, ó. A mídia vem se omitindo, ou seja, a mídia está fazendo silenciamento, está se silenciando. No lugar de silenciar, ele colocou ocultar. Oculto, né? E ela tá aqui, a mídia está silenciando o quê? Omitindo o quê? Omitir é não colocar. É o contrário de emitir.
é esconder. Impasse. Esse impasse é uma situação na qual é difícil de ser resolvida, ou quase impossível de ser resolvida. É um impasse, é algo que chegou numa situação, eita, como é que eu resolvo? Assim ou assado? É um conflito, vamos dizer assim. E o impasse a que ele está se referindo é, vou colocar como um referenciador aqui, vou colocar em vermelho. Está se referindo à questão da violência na escola, nas escolas. Então, gente, ó, ele colocou o primeiro argumento que faz referência à primeira parte aqui da tese. Então agora o que ele tem que fazer? Ele vai ter que provar essa ideia. Ele tem que provar com exemplos, com, com a visão de outros autores, sei lá, de algum jeito provar isso daí, com um fato que tem a ver com isso. Vamos lá. Sim, e outra coisa muito importante, ó, vejam, para ele conectar a ideia que ele colocou na tese aqui na introdução do texto, ó, que é essa parte, ele usou essa expressão para iniciar o parágrafo. Lembrem-se disso, sempre inicie o parágrafo com um conectivo. Eu vou colocar de roxo. Ah não, é o conectivo de roxo, né? Deixa eu ajeitar aqui, é roxinho. E qual é o conectivo que ele usa para iniciar o parágrafo? Foi nessa perspectiva. Nessa, como eu já disse em várias vezes, em várias redações, nessa quer dizer algo é algo que você falou antes. Como ele falou nessa perspectiva, foi um ponto de vista que ele colocou, uma visão, uma opinião, que foi justamente a tese. Então, considerando, é como se ele estivesse dizendo, ó, considerando a tese que eu coloquei, essa parte aqui, nessa perspectiva, nessa maneira de ver as coisas, aí ele diz, a mídia vem omitindo, deixa eu ajeitar o coisinha, a mídia vem omitindo o que? Esse impasse, certo? Agora, qual é o esquema que ele vai fazer? Ele vai ter que provar essa ideia. Gente, não esqueçam de colocar o conectivo para iniciar o parágrafo. E ele tem que conectar com a ideia anterior. Ele diz, nessa perspectiva, a mídia vem omitindo esse impasse, deixando oculto. Vamos ver se ele consegue mostrar para o leitor que essa ideia faz sentido. Ele diz, acerca disso, ó, ele usa outra forma de outro conectivo, acerca disso. Acerca disso é estranho, né? Parece cerca, né? É um conectivozinho. Mas não é a cerca o objeto que você usa para fechar alguma coisa. Não. É sobre. Sobre isso. É a mesma coisa dizer sobre isso. Acerca de. Com um azinho junto aqui, ó. Acerca disso, a filósofa Djamila, acho que é Djamila, né? Ribeiro explica que é necessário tirar uma situação de invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Então, ó, ele traz para o texto uma filósofa. Então ele já tem uma alusão. Eu faço uma alusão, que nem ele fez aqui ao seriado. Ó. O que é uma alusão? Ele faz referência a alguma coisa que existe no mundo, no repertório de conhecimento dele, para trazer a redação. E por que ele faz isso? Vamos ver agora. Deixa eu grifar de que cor a alusão é. A ilusão é vermelha, né? Então vou colocar de vermelhinho aqui, ó. Certo. Vermelhinho, a alusão. Deixa eu mudar para vermelho. Certo. Temos a alusão aí. Vejam, o que é que ele fez? Ele colocou a visão de um autor, de uma filósofa, o que ela diz pra gente, a Djamila Ribeiro? Ela diz que é necessário, para tirar uma situação de invisibilidade, ou seja, a situação está invisível, metaforicamente falando, não está aparecendo. E para isso parar de acontecer, de algo ser discutido, por exemplo, soluções devem ser promovidas. Então, ó, tem um problema, a evasão não, a violência na escola. Se eu não discuto essa situação, eu não coloco ela fica invisível. E para isso mudar, eu tenho que trazer soluções. Então, essa é a visão da autora. E por que essa visão é importante para o autor do texto? Por quê? Porque ele vai usar essa ideia para explicar o argumento dele. Vamos ver se ele consegue. Ele está dizendo o seguinte, que a mídia não está se omitindo, não está se escondendo. Então, aí em seguida ele diz que não é para se esconder. Ele está dizendo assim para a gente, ó, segundo a autora, não é para a mídia fazer isso. Porque segundo essa autora, se eu quiser resolver o problema, eu não posso deixar aquela situação invisível. Então vamos ver o que ele faz. Ele diz, entretanto, vejam, entretanto é um conectivo também, ó, colocar de rosto. Entretanto é a mesma coisa de porém, mas, no entanto. Se ele colocar isso, ele vai dizer algo oposto, vou botar de rosto, né?
ao que ele falei, ele vai apresentar algo oposto ao que a Djamila está falando. Mas há um silenciamento instaurado nos desafios da agressão nas escolas brasileiras. Ó, veja, se a Djamila diz que não é para deixar nada invisível, isso é verdade. Só que, entretanto, o que está acontecendo na realidade? Tem um silenciamento instaurado lá, estabelecido nos desafios para tentar diminuir, né, ou acabar com a agressão nas escolas. Então, gente, ó, esse entretanto, ele usa para continuar a ideia. E essa continuação da ideia é uma questão de oposição. É o contrário do que a Jamila está colocando. Certo? Então, o texto continua normalmente. Entretanto, há um silenciamento por parte de quem? Há um silenciamento instaurado nos desafios da agressão na escola brasileira. Já que, aí ele explica, se ele coloca que existe esse silenciamento por parte da mídia, ele vai ter que explicar como que isso ocorre, né? Ele diz, já que, aí ele usa outro conectivo para começar a explicação do que ele falou antes. O que ele falou antes? Que existe um silenciamento em relação aos desafios para acabar com a agressão nas escolas. Por quê? Pois, já que a mídia, deixa eu consertar, a mídia trata com superficialismo os vários casos em que jovens são espancados e humilhados eventualmente. Então, ó, por que ocorre esse silenciamento? Porque a mídia simplesmente trata com o quê? Superficialismo quer dizer assim, é tratar de qualquer maneira, de uma maneira negligente, de maneira superficial, de uma maneira que você não leva muito a sério aquilo. É você, não, mostra e pronto, você não faz nada, você não discute aquilo de forma não superficial, né? Então, ele dá a explicação, né? Que a mídia trata com superficialismo os vários casos em que os jovens são espancados e humilhados. Ou seja, isso acontece nas escolas e a mídia não trata isso seriamente, vamos dizer assim. Aí, qual é a consequência que ele chega sobre isso? Aí, o que deixa essa ocorrência invisível aos olhos da sociedade. Então, veja, se existe um silenciamento nas escolas, as pessoas são espancadas. Por que existe silenciamento? Porque os alunos são espancados, os jovens. E isso causa o que no final? Essa ocorrência fica invisível aos olhos da sociedade. A sociedade não sabe, ou pelo menos assim, não discute isso seriamente. Porque ocorre todo esse processo aqui. Certo? Uma coisa importante. Ele diz no argumento que a mídia se omite, né? É isso. E ele vem aqui e ele diz, e ele repete essa ideia que há um silenciamento da agressão nas escolas, né? E ele explica esse silenciamento dizendo que a mídia trata com superficialismo casos em que jovens foram espancados, certo? Só que ele não já disse isso na tese aqui. Para mim, pelo menos, ele devia dar um exemplo disso. Sabe por quê? Porque simplesmente ele dizer que tem casos em que ajuda a ele apoiar esse argumento para mostrar, para exibir ao leitor que a mídia tá ocultando essa, vamos dizer assim, a violência nas escolas. Só que vejam, seria interessante ele colocar aqui um exemplo. Ele poderia fazer o seguinte, ó. O que deixa essa ocorrência invisível aos olhos da sociedade. Ele poderia dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, e dizer um caso em que a mídia não tratou direito. Para mostrar. Sei lá, vamos supor que algo tenha acontecido na escola e a escola simplesmente a mídia não deu conta. Ou a gente podia fazer o seguinte, colocar que a mídia deu conta, só que de maneira errada. Vejam, do jeito que tá, não tá tão bom. Podia desenvolver, né? Porque, gente, se deixar assim, é uma repetição do que ele disse aqui, ó, na tese, na parte 1 da tese, que um silenciamento tenha ocorrido da mídia. Certo? Ok. Deixando essa opinião de lado, é o seguinte: chegamos no final do parágrafo. Ele usa dessa forma, então ele usa dessa maneira, dessa forma, ou seja, em relação ao que ele disse antes, ele vai concluir, né? Vamos ver, então eu coloco de roxinho aqui. Para concluir o parágrafo tem que usar dessa forma. Ou, portanto, só não pode portanto porque ele deve ter usado em algum outro lugar, né? Dessa forma, podia ser portanto, dessa forma, assim.
urge tirar essa situação de invisibilidade para atuar sobre ela, como defende a pensadora. Então, qual é a conclusão a que ele chega? Quando ele diz, coloca toda essa problema, coloca a visão da autora, ele levanta o argumento de que a mídia está se omitindo, e explica que a autora, segundo a autora, que não se a mídia se quiser resolver o problema, essa situação tem que tomar ações e medidas. Aí em seguida ele acusa a mídia de não de meio que ocultar, né, o que acontece. Ele explica por quê que os jovens são humilhados e a mídia não coloca isso, assim, oculta, né? E ele chega a essa conclusão aqui, ó. Chegou ao fim do parágrafo, tem que concluir. Urge quer dizer assim, ó. Vem de urgir, é algo que tem que ser solicitado de forma insistente. Ó, urge tirar essa situação, assim, assim, é preciso, tem que se solicitar isso insistentemente, a tirada dessa situação, assim, para acabar essa situação de invisibilidade, né? Para atuar sobre ela. Ela que? A situação. Essa invisibilidade, ó, um referenciadorzinho que se referindo a que? A invisibilidade, aqui é roxo, né? Que é o referente azulzinho. Situação de invisibilidade para atuar sobre ela. Esse ela se refere a essa situação de invisibilidade, né? Como defende a pensadora. Que pensadora? A de Jamila Ribeiro, que ele coloca. Vê que ele coloca isso no começo e ele termina, né? Então, deixa eu ver um sinônimo para urge. Não tem aqui. Mas o urge quer dizer assim. É quando você está solicitando algo com insistência. É insistir. Deve-se insistir para tirar essa situação de invisibilidade. Ou seja, essa situação de invisibilidade tem que desaparecer. Certo? Gente, eu não vou tratar aqui de alguns problemas que o parágrafo tem. Eu apontei né, daquela questão dele dar um exemplo de quando a mídia não se posicionou, ou pelo menos a mídia não mostrou um caso corretamente, né? Mas não. Depois a gente trata talvez em outro vídeo sobre esses probleminhas. Vamos para o próximo parágrafo. Vamos lá. Vejam, deixa eu ver o tempo do vídeo já. Tá em 27 minutos. Cara, era um vídeo de meia hora, mas vamos tentar aqui dar uma agilizada. Vamos lá, a gente vai colocar aqui, ver como ele desenvolveu esse parágrafo, né? O mesmo esquema que ele tem que fazer, ele vai ter que colocar um argumento para pegar essa parte da tese que ele já resolveu essa parte do silenciamento midiático. Então agora ele tem que partir para a falha educacional, certo? Então eu já vou puxar esse argumento aqui, ó. Vou pegar uma seta, pegar essa setinha aqui, copiar e vou colocar ela aqui, ó. Porque já é o argumento que ele vai puxar. E eu vou puxar essa setinha, vou botar ela aqui, ó. Puxar ela, vou colocar ela se referindo à falha educacional. Então eu vou puxar para cá assim. Falha educacional. Deixa eu diminuir o tamanho que ficou enorme, né? Tem uma maneira de inverter, peraí. Ó, aqui, ó. Vou puxar pra lá. Falha educacional. Vamos lá, vamos pegar esse coisa e vamos botar ele pra ele. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu mudei aqui a seta, né? Vamos lá, eu puxei aqui a falha educacional e ele agora ele vai pegar essa parte da tese aqui, não é duas partes da tese? Com isso, nota-se que esse quadro ocorre tanto pelo silenciamento midiático que ele já resolveu nesse parágrafo, e quanto pela falha educacional. Então ele vai ter que explicar isso aqui nesse parágrafo, ó, no terceiro parágrafo. Por isso que eu puxei a setinha lá para falha educacional. Aí o que ele diz? Qual é a estratégia do parágrafo? Coloca o argumento, segundo o argumento, para apoiar a outra parte. Ele diz: ademais, o ensino é falho diante desse problema. Ó, então temos o argumento
para apoiar essa parte da tese. Ó, ele diz que existe falha educacional. Então, pra ele explicar isso, ele diz o quê? Que o ensino é falho. Tá aí feito a análise. A análise não, tá feita a colocação do argumento em relação à parte aqui, ó, da segunda parte da tese. Agora ele vai ter que explicar essa ideia, ele não pode abandonar isso. De que cor a gente está colocando os argumentos? É azul, né? Que a tese é azul e laranja. A gente vai botar azul aqui, que é o argumento 2. É aquilo que ele vai explicar para defender. Ó, ele colocou em menos de uma linha. E sim, outra coisa, para ele iniciar o parágrafo, ele usou ademais, que é o conectiva. O que quer dizer ademais? Ele vai dizer mais coisas. É colocar além disso. É como se fosse além disso, mais formal, vamos dizer assim. Além disso, aí ele, em relação a tudo o que ele falou antes, além disso, ele vai colocar. Deixa eu ver se eu puxo uma setinha. Vejam só o que eu vou fazer. Deixa eu tentar adicionar aqui uma setinha para formas, para ligar um conectivo com o outro. Deixa eu ver se dá. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu inserir formas. Tentar puxar esse. Vamos ver se faz sentido isso. Esse conectivo ele usa para se referir à introdução. Isso aqui se refere a isso aqui, ó, que ele colocou. Vamos deixar isso assim. Vamos lá, então voltando, vamos analisar o parágrafo agora. Eu vou ler ele todo e a gente discute em seguida. Vamos lá. Ademais, o ensino é falho diante desse problema. Por conseguinte, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, afirma que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Porém, não é o que acontece com a violência em questão nas escolas, visto que não são usadas ferramentas educacionais que realmente minimize e mude essa tribulação, pois esse assunto é evitado e não é explanado de forma correta, assim fazendo acontecer corriqueiramente com diferentes alunos. Desse modo, é necessário que a educação seja usada como principal arma para mudar esse desafio, como explica o pensador. Agora vamos analisar cada parte. O argumento levantado é que a educação, que o ensino é falho. Aí ele em seguida diz, por conseguinte, isso aqui é um conectivozinho, vou botar de roxo. Esse por conseguinte dá a entender que ele vai dar uma conclusão sobre isso aqui, ó. A gente vai chegar ou indicar uma consequência em relação a isso. Eu não gostei disso. Sabe por quê? Porque veja, ele diz isso, que o ensino é falho, e ele em seguida dá uma consequência assim do nada. E vejam, isso que eu vou falar aqui é muito importante, ó. É muito estranho porque ele em seguida diz o quê? Ele faz uma alusão, né? O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, afirma o quê? Que a educação é a forma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então eu já vou grifar de alusão. O que é uma alusão? Ele traz uma informação do conhecimento de mundo dele para ele colocar na redação, para ele desenvolver alguma ideia. A alusão que ele fez aqui na de Jamila Ribeiro, ó. Eu vou colocar essa alusão de vermelho, né? Que a gente está colocando a alusão de vermelho. Só que eu estou achando estranha essa alusão com o que ele disse antes dela. Deixa eu mostrar para vocês por quê. Vejam por que isso está estranho. Ó. Gente, o ensino é falho diante desse problema. Certo, entendi, isso é o argumento. Mas em seguida ele usa um por conseguinte para concluir essa ideia. Concluir o quê? E o pior é a conclusão que ele chega. Ele diz que o ex-presidente Mandela afirma que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Como assim? Se o ensino é falho e a conclusão que eu chego é que Mandela diz isso? Gente, preste atenção. Ó. O ensino é falho e eu concluo, consequentemente, Mandela diz isso. A consequência do ensino ser falho é Mandela dizer isso. Não faz sentido. Então eu tenho que trocar o conectivo. Então, no lugar do por conseguinte, eu posso botar um porém. Não, um porém. Não, acho que não, né? Se fosse um. Então, ó, já errei. Se fosse um porém, eu diria discordar dessa ideia. Que eu tinha que dizer. Ó, vejam só, já que eu errei, eu vou mostrar pra vocês. Ó.
Porém, se eu colocar um porém, eu teria que dizer algo contrário a essa ideia. É esse argumento que eu levantei, que o ensino é falho. Veja, mas em seguida isso não acontece. Ele diz que ele diz o contrário. Mandela que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Com a educação você muda o mundo. Então, porém não é. Então, qual é o conectivo que eu posso colocar? Vamos lá. Eu vou botar um clichêzinho aqui. Eu vou botar de acordo com. O conectivo que eu vou usar de acordo com, porque ele não trouxe a visão do Mandela. É melhor do que eu botar o por conseguinte, que não fazia sentido. De acordo com o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Aí, botar uma vírgula aqui, porque eu tenho que... Porque assim, de acordo com o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, vírgula, aí eu vou trazer a visão dele, ó. Não é ele que está afirmando, eu tô tirando o afirma, porque eu tô colocando a visão dele com de acordo com ele, aí a educação é... Se eu estivesse dizendo assim, Nelson Mandela afirma, ok, mas aqui eu tenho que colocar a vírgula desse jeito aí, ó. O ex-presidente da África do Sul, de acordo com... Vou botar em roxinho. De acordo com o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, vírgula, aí ele traz a visão. Por isso que eu coloquei vírgula aqui. Agora, se tivesse assim, Nelson Mandela afirma, não, Nelson Mandela afirma, sem vírgula. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Certo. Aí em seguida ele diz, porém, agora ele vai colocar algo contrário à ideia do Mandela, ou ao contrário do que ele está dizendo até agora. Então, é o conectivozinho. Gente, perceba que o conectivo ele vai arrumando todo o texto, ó, ademais, de acordo, porém, não é o que acontece com a violência em questão das escolas. Ó, eu achei estranho. Gente, vê só. Isso é muito importante. Infelizmente o vídeo vai ficar grande, mas é importante a gente fazer essa análise. Vejam, ele traz a visão do Mandela. Ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aí em seguida, porém, ele diz isso não acontece. Não é o que acontece com a violência em questão das escolas. E não é o que acontece com a violência em questão das escolas. Visto que são usadas ferramentas. Tá estranho, sabe por quê, ó? Se ele coloca um porém aqui, gente, ele vai colocar algo oposto ao que Mandela coloca. Mandela diz o quê? Que a educação muda o mundo, né? Só que ele coloca um porém e diz que a violência acontece nas escolas. Mas como é que isso é oposto ao que Mandela disse? Não faz sentido. Porém, ele tem que colocar algo que é contrário, ou pelo menos assim, o que não acontece é algo que não está acontecendo de acordo com a ideia de Mandela. Mas a ideia de Mandela é dizer que a educação muda o mundo. E como é que isso se relaciona com a violência? Não faz sentido. Porque Mandela está dizendo... Se Mandela dissesse assim, ó, a educação, você vai entender agora, a educação é a arma poderosa para que você não tenha mais violência. Que a violência cabe. Aí caberia o porém aqui, ó. Por quê? Porém, isso não acontece nas escolas. Certo? Então não faz sentido colocar o porém aqui, porque isso daqui não é oposto, não é ao contrário em relação ao que Mandela está dizendo. Não é. Certo? Então, como é que a gente consertaria isso? Deixa eu pensar numa forma. Vê a ideia que eu vou colocar aqui, ó. Botar uma vírgula aqui. Não principalmente, mas assim, inclusive. Ficar meio forçado, mas depois a gente pensa de um jeito melhor. Inclusive. A alteração. Mudar o mundo. Pode usar para mudar o mundo. O que engloba a situação de abuso escolar. Por que eu estou fazendo isso aqui? Não está ficando tão bom, mas vocês vão entender, ó.
Vejam, eu tive que mudar um pouco a ideia do Mandela. A educação é a mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, o que engloba a situação do abuso escolar. Ou seja, você pode mudar isso também, né? Aí, porém, agora faz sentido, ó, porém, não é o que acontece com a violência em questão nas escolas. Agora faz sentido. Por quê? Mandela diz isso, mas não acontece nas escolas, certo? Então, estamos aí, ok agora, pelo menos um pouco. Aí, porém, não é o que acontece com a violência em questão nas escolas. Aí, visto que. Aí ele vai explicar por que não está acontecendo, né? Aí, o visto que, o Mercado do pois. Ele usou o visto que da outra vez? Deixa eu ver se ele usou, eu troco. Ele usou visto que. Deixa eu ver, eu acho que ele usou visto que em algum lugar. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Visto que. Não, usou uma vez só, né? Ah, só uma vez só. Certo, vamos lá. Só foi uma vezinha, então tá ok, para não repetir, né? Então vou deixar o visto que. Porém, não é o que acontece com a violência em questão nas escolas, visto que não são usadas ferramentas educacionais que realmente minimize ou minimizem. Ó, quem que está minimizando? São ferramentas ou a ferramenta? Então é minimize ou minimizem? Minimizem, né? Tem um M aqui, ó, no plural. Minimizem, né? Minimizem e mudem essa tribulação. Que tribulação? A violência escolar, né? Então, mais um referenciador ao algo anterior. Para não repetir violência. Pois, ó. Agora ele continua explicando. A violência continua nas escolas, visto que não são usadas ferramentas educacionais da educação que tentem minimizar. Minimizar quer dizer diminuir, né? Amenizar. E mude essa tribulação. Aí ele vai explicar por que não são usadas, né? Pois esse assunto é evitado e não é explanado de forma correta. É estranho um pouco porque ele diz que ferramentas não são usadas. Aí ele devia dizer, explicar, porque as ferramentas. Dizer quais são as ferramentas que não são explicadas. Mas ainda vai, vamos lá. Ele poderia trocar ferramentas educacionais por. Ferramentas educacionais para discutir o assunto. Coloca aqui, para discutir. Tratar o assunto. Tratar o assunto. Vírgula. Não são usadas ferramentas para tratar o assunto. Que realmente minimizem e mudem a tribulação. Eu vou tirar isso daqui que ficou um pouco estranho. Vou botar pra cá. Aqui, ó. Ferramentas educacionais não são, vírgula, não são para tratar o assunto. Não são para tratar o assunto usa. Eu vou pegar isso aqui porque ficou estranho. Eu vou colocar depois do usadas. Usadas, cadê? Aqui. Ó, não são, visto que não são usadas para tratar o assunto, vírgula, ferramentas educacionais que realmente minimizem e mudem essa tribulação, pois esse assunto é evitado e não explanado de forma correta. Aí ele explica por que não foram usadas, né? Eu acho que isso aqui não é uma explicação, né? Pro fato de o assunto ser evitado, gente, ó, não explica no não uso das ferramentas. É isso que eu queria colocar, ó. Vejam, para tratar o assunto, ferramentas educacionais que realmente minimizem e mudem a tribulação. Pois esse assunto é evitado e não explanado. Mas isso explica o não uso das ferramentas para tratar o assunto? É, né? É. Se você não tem se você não trata. Se você não trata o assunto, você não usa as ferramentas para tratar daquele assunto. Faz sentido, né? Certo. Então vamos lá. Esse assunto é evitado e não explanado de forma correta. Assim, aí ele vai dar uma consequência do que ele falou, né? Aí. Então, conectivozinho roxo. Assim fazendo acontecer corriqueiramente, diariamente, né? Corriqueiramente quer dizer diariamente. Com diferentes alunos. O quê? Fazendo o se refere a quê? Se o é um referenciadorzinho chamado de roxo. O está se referindo a. Pois
esse assunto é evitado e não explanado de forma correta, fazendo acontecer o assunto acontece corriqueiramente com diferentes alunos. Ficou estranho. Vê só, por quê? Ó? Pois esse assunto é evitado e não explanado de forma correta. Assim, aí ele conclui, fazendo acontecer o assunto acontece corriqueiramente? Não. Então vamos colocar no lugar de assunto tem que trocar para algo. É a violência que acontece corriqueiramente acaba ocorrendo, não o assunto. Vamos colocar violência, agressão, violência, abuso, já coloquei? Já coloquei, né? Abuso, violência, situação já coloquei. Deixa eu ver aqui. Vejam só, porque eu travei aqui, prestem atenção, ó. Deixa eu ler de novo, ó. O ensino é falho diante desse problema. De acordo com o ex-presidente da África do Sul, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, o que engloba a situação de abuso escolar. Porém, não é o que acontece com a violência em questão nas escolas, visto que não são usados para tratar o assunto ferramentas educacionais que realmente minimizem e mudem essa tribulação. Pois, se eu colocar assunto é evitado e não é explanado de forma correta, assim fazendo acontecer, o assunto acontece nas escolas, não é o assunto, é a violência. Ó, pois essa. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um dicionário de sinônimos aqui. Deixa eu ver, ó. Tem agressões, agressividade, ataques, atentados, bestialidade, brutalidade. Crueldade. Vamos colocar crueldade ou brutalidade. Brutalidade. Brutalidades são, vou ter que trocar, é evitada não, são evitadas, né? São evitadas e não explanadas. Não é explanado, não eu mudei, né? Então não explanado de forma correta. Assim aí vou me referir à brutalidade. Então fazendo-as acontecerem, fazendo acontecer corriqueiramente, fazendo-os acontecer corriqueiramente com diferentes alunos. Vamos fazer o seguinte, ficou meio embaçado. Vamos trocar. Vamos voltar pro normal, deixa eu voltar tudo. Vamos botar brutalidade no singular. Vai ficar melhor. Estou voltando aqui pra. Botar brutalidade, para não ter que mudar o texto tanto, né? Pois, pois brutalidade, a brutalidade, se referindo à violência, né, é evitada e não é explanada, tem que mudar agora para o feminino, né, de forma correta, assim fazendo-a acontecer corriqueiramente com diferentes alunos. Aí, beleza, chegamos ao final do parágrafo, com algumas mudanças, né? Desse modo, ele vai concluir. Qual é a conclusão a que ele chega? Então, mais um conectivo. É necessário que a educação seja usada como principal arma para mudar esse desafio, como explica um pensador. Gente, vejam só. Essa conclusão do parágrafo, ela não é algo novo em relação ao que ele falou antes. Vejam, ele teria que chegar a uma conclusão não diferente, mas assim, acrescentar. Ele já falou isso. Ele falou que as ferramentas não eram usadas. Então,
sei lá, ele teria que chegar a outra conclusão. É uma conclusão que ele chega, mas sim, ele diz que ferramentas têm que ser usadas para o sistema não ser falho, que é o argumento que ele levanta, né? É, tá bom, vamos considerar isso aí como a conclusão, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o tempo do vídeo. Tá em 50 minutos. Eu vou parar aqui por aqui. É um vídeo de 30 minutos, né? A gente volta no outro vídeo, em outra oportunidade, para continuar a análise desse parágrafo e a gente vai pro o, o último parágrafo no mesmo vídeo, no outro vídeo. Beleza? Então, até a outra oportunidade aí.